Meu povo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, e vamos ler do versículo 19 até o versículo 27. João 1, 19 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? Elias? Disse ele: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar. Pai, é com muita gratidão que nós lemos essa palavra, mas também muita dependência, entendendo que se o Senhor, através do teu Santo Espírito, não nos revelar essa palavra, será uma leitura como qualquer outra, mas se o teu Santo Espírito revelar e nos ajudar a aplicar essa palavra aos nossos corações, ela se tornará um alimento para o nosso espírito. É assim que nós queremos sair daqui, alimentados, para a glória do teu santo nome. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Querido, certamente você tem ouvido sobre crise financeira, crise política, crise social, mas eu tenho visto que a maior crise que as pessoas estão vivendo, de fato, é a crise de ter e de identificar o seu propósito. Muitas pessoas, hoje estão vivendo sem entender quem elas são, e é por isso que a gente tem visto tanta bizarrice na internet. Pessoas que, por não entenderem quem são, elas não sabem para onde vão, elas não sabem cumprir o seu propósito. Por isso que a gente vê pessoas se comportando e dizendo que é um cachorro, que é um animal, e coloca uma coleira. Eu vi até uma mãe que disse: você é um cachorro? É, então você vai dormir lá de fora. Só queria ser um cachorrinho para dormir dentro de casa. Cachorrinho fofinho, né? Não, vai dormir fora de casa. Então há essa crise, essa loucura que nós estamos vendo. As pessoas, sem saber quem são, sem entender a sua missão, sem entender o seu propósito, elas estão buscando se apegar com várias coisas para que possam ter algum tipo de experiência, que aquela experiência lhe dê algum tipo de prazer, e na verdade, há uma perdição total. Uma perdição que faz com que elas não compreendam que Deus tem um propósito na vida de cada uma delas. Que Deus tem um propósito para toda a humanidade, e dentro desse propósito há um espaço para cada um de nós seguirmos um direcionamento de Deus. Assim como um trem sem trilhos, porque o que é um trem sem trilhos? Um trem sem trilhos é apenas uma máquina parada. Por quê? Porque ela se torna inútil.
ela não tem direção, ela não vai conseguir desenvolver para aquilo com o qual ela foi projetada. Da mesma maneira, uma vida sem propósito se torna vazia e sem direção. Quarta-feira nós falamos sobre o voluntariado, a importância dessas pessoas, desses servos, dessas servas do Senhor, que têm contribuído com a nossa igreja para o avanço, mas em primeiro lugar, não somente para o avanço, mas para a obediência, ou seja, o cumprimento do meu propósito como pessoa, como cristão. Hoje as pessoas, elas estão vazias por falta desse propósito, mas quem encontrou Cristo na sua vida, já encontrou o maior propósito, que é se conectar e se tornarem, de fato, filhos do Deus Altíssimo. Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo sobre propósito, porque temos sempre repetido, se queremos viver um grande ano, um ano de obras maiores, nós precisamos entender que essa igreja, ela existe para cumprir um propósito. E você, como membro dessa igreja, como congregado dessa igreja, você também faz parte desse propósito. Então, para cumprir esse chamado de Deus, nós precisamos trabalhar 3 coisas. A primeira tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos. A segunda, queridos, tem a ver com a nossa direção, para onde estamos indo. E a terceira tem a ver com o nosso propósito, com a nossa missão, o que vamos fazer, o que estamos fazendo para chegarmos aonde nós queremos chegar. Então hoje eu quero falar com vocês, eu intitulei essa mensagem de o trilho do propósito. O trilho do propósito. Vamos imaginar que você está dentro de um trem, e esse trem está indo em direção de um lugar. Mas esse trem ele vai passar por algumas estações. E essas estações têm muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Tem a ver com estações que nós já deveríamos ter passado ou que nós ainda vamos passar. Talvez você diga assim, pastor, essa estação eu já passei. Não, essa estação eu ainda não passei e eu preciso. Por quê? Porque se nós não passarmos por essas estações, nós não vamos chegar no destino final. Então, nesse trilho do propósito, a primeira coisa que nós precisamos entender, e João me ensina a respeito disso, é que eu preciso ter consciência da minha identidade. Então, a primeira estação que eu e você precisamos passar para caminharmos nesse trilho do propósito é: tenha consciência da sua identidade. A identidade, queridos, é aquilo que nos faz diferente um do outro. Na nossa identidade ali, nós temos uma digital. E aquela digital nos diferencia de todos os bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. Mas existem algumas coisas que estão referentes à nossa identidade que são únicas. Por exemplo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você tem uma identidade. Você se tornou filho ou uma filha de Deus. Você não era. Pastor, quando a gente nasce, a gente já nasce como filho de Deus? Não. A gente nasce como criatura de Deus, mas a gente se torna filhos e filhas de Deus. No versículo 19 desse capítulo 1, diz o seguinte: e este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que eles perguntassem: quem és tu? É interessante que quando nós temos firmeza da nossa identidade, nós sabemos quem nós somos, mas também sabemos quem nós não somos. E João Batista, ele foi de certa forma pressionado a se definir aqui. Eles apertaram de um lado, apertaram do outro: você é isso, você é isso, você é isso. Não sou, não sou, não sou, não sou. E você é quem? Se perguntasse para você hoje, meu irmão, quem é você?
o que você diria? Talvez você diria que você é a pessoa: eu sou fulano de tal, que moro na rua tal, que trabalha em tal lugar. Eu sou fulano de tal, que faço isso, que sou formado nisso. Não, isso não é a sua identidade. Porque a sua identidade não é aquilo que você faz. A sua identidade é aquilo que você é. E João, ele tem muita consciência daquilo que ele não é, mas ele é muito claro naquilo que ele é. João, ele está dizendo o seguinte: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou alguém que o Senhor escolheu para cumprir um propósito. Antes de falar o que ele faz, ele começa a dizer quem ele é. As autoridades, eles queriam encaixá-lo em algum rótulo. No entanto, querido, ele não se identificou por nenhum dos títulos terrenos que esses homens estavam dizendo, mas ele se identificou pelaquilo que é a sua identidade do seu chamado. Ele tinha consciência de quem ele era interiormente. Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Talvez você diga assim: pastor, mas isso aqui não está falando do que ele faz. Sim, ele está dizendo aqui o que ele faz, mas ele está dizendo assim: quem sou eu? Eu sou aquele que foi escolhido lá atrás. Eu sou um escolhido de Deus. Ele sabia quem era, e por saber quem era, ele tinha consciência da sua missão. Mas no dia a dia existem perigos, situações que de alguma maneira tentam nos confundir a respeito da nossa identidade, dos quais João não teve nenhum problema disso. Quais são os perigos de não sabermos a nossa identidade, de quem nós somos em Cristo Jesus, de quem nós somos em Deus? Uma das coisas que vai gerar perigo é um perigo da insegurança. Eu vou dizer insegurança, misericórdia, insegurança. Quem não sabe, queridos, quem é, vive com medo da opinião dos outros. Quem não sabe quem é, fica preocupado a respeito do que estão pensando a respeito deles. Eu já vivi muito isso. Eu já vivi muito preocupado. O que é que as pessoas estão pensando de mim? O que é que as pessoas estão pensando do que eu estou falando? O que é que as pessoas estão pensando se eu comprar isso ou aquilo? Eu ficava muito preocupado porque o pensamento das pessoas, muitas vezes, era o trilho que eu conduzia a minha vida. E isso me gerava insegurança. E talvez você seja uma pessoa insegura na sua identidade, porque você está o tempo todo preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Uma outra coisa que é um perigo para que nós possamos identificar a nossa identidade é a comparação, e não a comparação que nos ajuda, que nos encoraja, mas uma comparação que nos destrói. E que comparação é essa? É aquela comparação que a gente não tem a nossa identidade clara. Nós tentamos ser como os outros, e quando a gente tenta ser como outra pessoa, a gente se frustra. Sabe por quê? Porque eu nunca vou conseguir ser igual a fulano ou beltrano. Eu nunca vou ser essa pessoa. E há muitas pessoas que elas estão extremamente frustradas e tensas, uma vida angustiante. Por quê? Porque o tempo todo está se comparando com as outras pessoas, mas elas estão buscando ter a identidade daquela pessoa. E aí você não consegue identificar a sua identidade. E uma outra coisa tem a ver com a manipulação. Pessoas sem identidade firme são facilmente influenciadas e levadas por qualquer vento de doutrina. Quando você não é firme naquilo que você crê, naquilo que está fundamentado na palavra de Deus, você segue aquilo que está chamando a atenção dos outros. No advento da internet, eu recebo, queridos, semanalmente, inúmeras sugestões
de coisas para fazer na igreja. Pastor, olha, tem essa aqui, tem esse espelho que bota na entrada da igreja, tal, tem essa música que faz isso aqui. Então, imagina, irmão, se eu fosse seguir tudo que as pessoas compartilham comigo, claro, de boa vontade. Eles não estão compartilhando assim, eu vou compartilhar porque... Não, compartilhando de boa vontade. Mas imagina, se eu fosse seguir tudo que as pessoas querem, mesmo que sejam boas ideias, mesmo que estejam funcionando em outras igrejas, eu entendo que a nossa igreja ela tem uma identidade. Ela tem algo que nos caracteriza e às vezes nos diferencia de outras igrejas. Então, você pode dizer assim, o pastor é meio radical, não quer colocar algumas coisas. Não, não é questão de ser radical, querido. É, por exemplo, imagine, alguém chega para você e fala assim, rapaz, tu ficaria, uma mulher, né? Ficaria linda se você deixar seu cabelo crescer. Aí ela disse, eita, então vou deixar o cabelo crescer, para eu ficar linda, né? Aí fala assim, aí chega outra pessoa e diz, mulher, tu estava muito mais bonita com cabelo curto. Aí eu disse, eita, então vou cortar o cabelo curto. Mulher, tu ficaria muito mais bonita se tu pintasse o teu cabelo de loiro. Ah, ia ser aquela loira poderosa. Aí, imagina, como é que ia estar a identidade dessa pessoa? Cabelo grande, cabelo curto, cabelo loiro, cabelo preto, cabelo... Imagina. Veja a importância de você estar firme com relação a quem de fato você é. Tem muitas outras coisas boas que as pessoas estão falando, mas você precisa entender quem você é. Pastor, quem é que pode me dar essa resposta de quem eu sou? Espírito Santo de Deus. O Senhor pode te dar essa resposta. Mas de onde vêm essas inseguranças que a gente tem a respeito da nossa identidade? Isso tem muito a ver com as nossos traumas e às vezes as nossas rejeições do passado. De repente você cresceu em um ambiente em que uma figura de autoridade, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão mais velho, seja um tio, sempre dizia para você coisas que te causavam mal. E se você não souber reconfigurar isso, você termina adoecendo e não sabendo quem você era. Eu brinco dizendo que quando eu cresci na pressão. Quantas vezes eu não via o meu pai dizendo, Mauro, cavalo, você é um cavalo, você é um burro, jumento. Eram esses animais que... Então eu poderia dizer assim, meu Deus, eu sou um burro, sou um cavalo, sou um jumento. Mas queridos, como é que eu reconfiguro isso? Eu posso até ser um cavalo, mas eu não sou qualquer, eu sou um alazão. Eu posso até ser um burro, mas prepara para ver se tu aguenta o meu coice. Sei lá. Então, quando eu falei reconfigurar, estou brincando. Quando eu falei reconfigurar, queridos, é que muitas vezes você é ferido, você é atingido, isso fere a sua identidade, isso traz de alguma maneira um certo desconforto, um desequilíbrio, mas quando você olha para Deus, você fala assim, estão dizendo que eu sou tudo isso, mas eu de fato sei quem eu sou em Ti. Por que que João, essas pessoas foram enviadas para falar com João, mas não foram enviadas no sentido de encorajar João a continuar fazendo o que ele estava fazendo. Foi com a intenção de desestimular João. Foi com a intenção de persegui-lo. Mas ele tinha tanta convicção de quem ele era, do chamado que ele tinha, que ele não abriu mão. Quando o Senhor Deus ele cria o homem, ele não diz assim, façamos o homem para cuidar do jardim. Foi assim que ele disse? Não. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quando perguntarem quem é você, não diga, eu sou um ser humano. Você é a imagem e semelhança de Deus. Porque se nós temos a consciência de quem nós somos em Deus, nós estaremos preparados para entender para onde nós vamos.
e o que nós iremos fazer. Se como igreja nós temos consciência de por que fomos criadas e formadas como igreja, nós sabemos para onde nós devemos ir. Então, queridos, os traumas e as rejeições podem até trazer uma insegurança na sua identidade. Mas uma outra coisa que com certeza trará é a falta de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a gente reforça: você precisa ler, se alimentar dessa palavra. Esses dias eu vi um pastor, que é o presidente das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Ele disse assim: você tem que comer essa palavra igual um gordo está comendo. Você vê um cara magrinho comendo, uma moça, ela come, parece que não está sentindo vontade, né? Não quero, tal. Ele usando essa expressão, né? Você vê um gordinho comendo, ele come, meu irmão. E ele falou assim: eu falo isso usando a experiência própria, eu também falo, meu irmão. Ah, queridos, aquele hambúrguer, aquele molho, pastor, eu não gosto de hambúrguer. Aquele prato, meu irmão, com aquele camarão, aquela carninha que nós comemos ontem no grupo, no encontro de líderes, que bênção. Aquela farofa, aquele pãozinho de alho, oh glória. Queridos, a palavra precisa entrar em nós e nos dar prazer. Não conhecer a palavra, de fato você vai ter dificuldade em entender a sua identidade. E outra coisa são as expectativas e os rótulos que são impostos pela sociedade. Talvez você se vê somente como o gordinho, a gordinha, o magrinho, a magrinha, como filho de fulano de tal. Mas você tem uma identidade que Deus te deu. E a primeira identidade que nós temos é que nós somos a imagem e semelhança dele. Essa foi a nossa primeira identidade. Uma outra identidade que nós temos foi quando Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para os céus, mas os céus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes do poder de se tornarem o quê? Filhos. Então você é um filho e uma filha de Deus. Veja como é interessante a construção disso na formação da nossa identidade. Eu lembro que quando eu era criança, uns meninos me bateram na rua. Eu fui chamar o meu pai. Eu lembro meu pai falou assim: eu vou lá, que eu quero que eles vejam que você tem pai. E eu fui, me achando. Todo mundo da rua tinha medo do meu pai. Um grito do meu pai, meu irmão, era um negócio aterrorizante. Eu até contei um dia desse. Eu estava lá, 45 anos, almoçando lá e tal, e eu vi meu pai dar um grito com um cachorro, um corpo que está lá. Sei o quê? Eu fui lá na minha infância. Mas por que eu não preciso ter mais medo? Porque eu não estou mais naquela condição de menino, de criança, apesar de eu honrar e de respeitar a autoridade do meu pai. Queridos, você não é um acidente. Coloque isso na sua cabeça. Você não é um acidente. Deus, quando te criou, a Bíblia diz que Ele te conhecia no ventre da tua mãe. Mas a minha mãe não me amava, eu fui rejeitado. Não importa, mas Deus não te rejeitou. Deus não te rejeitou. E você talvez, diante de tentativas de aborto, você é fruto de um milagre de Deus. Fui hoje ter uma consulta com a fono. Ela falou assim: rapaz, você está com uma voz boa, né? Além dos exercícios que a gente tem feito, eu falei assim: milagre de Deus. Milagre de Deus. Irmão, eu cheguei a pensar assim: será que eu vou ficar esse pato rouco até o fim da vida, velho? Mas foi apenas um alerta para um cuidado maior comigo e com outras áreas. Então escute uma coisa, meu irmão: você não é um acidente. Você não vê o mundo por acaso. A sua identidade não vem do que os outros estão dizendo a seu respeito, mas do que Deus
diz a seu respeito. Se nós formos pensar no que os outros pensam a nosso respeito, nós vamos olhar para Jesus e a vida de Jesus, o que as pessoas falavam no tempo da crucificação, mal dele. Mas Jesus não se abalou, ele continuou a sua missão, ele cumpriu o seu propósito, porque ele tinha firmeza em quem ele era. Quando a gente se preocupa com os rótulos que as pessoas estão nos dando, nós perdemos a nossa identidade e vamos absorvendo a identidade ou os rótulos que as pessoas estão nos dando. Um dia eu vi um escritor muito famoso, falou assim, ele estava no local e o cara queria ofendê-lo e falou assim: seu careca. Eu já peguei a dica. Disse: seu careca, ele disse, se é uma coisa que eu não posso reclamar de você, é da vista. Você é uma pessoa que tem uma visão muito boa. E de fato, às vezes a pessoa chega para mim assim: Mauro, vem cá, você não te incomoda, né? Rapaz, às vezes eu queria ter um cabelinho mais bonitinho, né? Assim, mas às vezes eu posto umas fotinhas com o cabelinho para vocês se acostumando. De repente eu chego aí, um cabelo novo. Mas queridos, eu tenho uma identidade. E a minha identidade, ela não é abalada porque eu tenho cabelo ou não tenho cabelo, porque eu tenho isso ou não tenho aquilo. Não. A sua identidade não é o quanto você tem no banco ou o quanto de dívida você tem. A sua identidade não é o tamanho da sua casa, se é grande ou é pequena, se já foi paga, é financiada ou é alugada. A sua identidade não é a quantidade de títulos de formação que você tem. Isso não tem nada a ver com a sua identidade. Isso tem a ver, talvez você foi até estimulado por sua identidade a fazer o que você faz, mas isso não é a sua identidade. Se a minha identidade fosse: quem é você? Eu sou pastor. No dia que eu deixasse o ministério pastoral, eu ia perder minha identidade. Mas a minha identidade não está nisso, nem a sua. A minha identidade surgiu lá no Jardim do Éden. A minha identidade surgiu quando o Senhor Jesus veio e morreu e me salvou e transformou a minha vida e me tornou filho do Deus Altíssimo. Essa é a sua identidade. Ah, queridos, pare de buscar validação nos lugares errados. E por favor, comece a aceitar quem Deus te chamou para ser. Às vezes o que mais importa para você é o que as pessoas que não gostam de você falam a teu respeito. Meu irmão, se de uma fonte contaminada só sai uma água, ou só jorra uma água contaminada, não espere sair coisa boa de lá. Eu sempre digo, se você vive da aprovação da internet e dos outros, desculpa, você vive para sofrer. Uma coisa que eu sei, e que eu tenho no meu coração é que quem não sabe quem é, e há muitas pessoas que não sabem a sua identidade, não tem segurança a respeito do que ele é, vai aceitar qualquer identidade que alguém lhe der. Eu nunca fui um cara assim bonito. Hoje eu sou, claro, mas lá atrás não era. Mas, queridos, eu lembro que eu sempre tive uma facilidade à conversa, né? Quem não é bonito tem que melhorar em alguma coisa. Eu lembro de um dia que alguém chegou para mim e falou assim: meu irmão, o que é que essa menina está vendo em você? Eu sabia que não era minha lataria, né? Mas, irmãos, eu em casa fui o filho que teve mais apelido de tudo. Você imaginar, meu irmão, tinha muitos apelidos. Não vou citar aqui, porque eu não quero disciplinar ninguém, porque depois eu sei que você não vai resistir e vai querer falar. Mas quem não sabe quem é, fica aí deprimido, angustiado, em crise com a identidade que as pessoas estão lidando. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz:
antes que te formasse no ventre, eu te conhecia. Deus está dizendo isso para você. Efésios capítulo 2, 10 diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Você foi criado para coisas boas aqui nesse mundo. Mas o mundo está perdido. Eu não posso dar conta das outras pessoas, mas eu dou conta de mim mesmo. Então você foi criado para as boas obras. O maior desafio, queridos, de um cristão não é descobrir o que fazer, mas o maior desafio de um cristão é ele não esquecer quem ele é. Quem sabe quem é não precisa se alimentar dos rótulos ou da moda do momento. Ok, pastor, entendi que primeiro eu preciso estar com uma identidade firme. E se você não tem a sua identidade firme, querido, talvez você precise orar mais. Você precisa ler mais a palavra. Você precisa se cercar de pessoas que vão fortalecer a sua identidade no Senhor Jesus, no nosso Deus. Mas em segundo lugar, por que Deus nos dá uma identidade? Por que Deus nos dá um registro divino? Ele nos dá, queridos, porque o Senhor quer que a gente saiba que, entendendo quem nós somos, nós estamos preparados para avançar para o nosso, eu vou usar essa expressão, destino. Você está preparado para avançar para o destino, para a direção, para o propósito que Deus te deu. Amém ou não amém, meu irmão? Eu creio nisso. Quando o Senhor confirma a identidade do meu coração, quando eu vejo na palavra, e a palavra de Deus é a verdade, é a vontade de Deus, o Senhor não me dá uma identidade para ficar parado, o Senhor me dá uma identidade para ir em direção de algo que Ele tem para fazer na minha vida e através da minha vida. No versículo 26, João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. O que João está querendo dizer aqui? João sabia que a sua missão, o seu destino, era preparar o caminho para Jesus. Ele não ficou assim, parado, estagnado, ou esperando um reconhecimento. Quando eu tiver o reconhecimento que eu sou a voz que clama no deserto, aí eu vou começar a fazer as coisas. Aí eu vou começar a servir a Deus. Aí eu vou começar a se deixar ser usado. Não, ele não ficou estagnado, ele não ficou parado desse jeito. Não. A sua identidade, queridos, aquilo que ele entendia que ele era, impulsionou João para o seu destino. Quando a gente entende, quando nós entendemos quem nós somos, queridos, é automático irmos em direção de onde Deus quer nos usar. Você sabia disso? Quando nós temos consciência disso, as comparações não fazem mais qualquer sentido, os rótulos já não fazem mais qualquer sentido, os traumas não fazem qualquer sentido, as palavras de afronta não faz qualquer sentido. Por quê? Porque eu estou tão certo de quem eu sou, que naturalmente eu sou impulsionado a fazer algo para o reino de Deus. Mas qual é o perigo de não sabermos para onde devemos ir? A falta de direção. A falta de direção, queridos, vai nos levar a ter uma sensação de que a vida não tem sentido. Sem um destino claro, você se sente perdido na vida. Quantas pessoas, assim como eu, um dia já se sentiram perdido na vida? Eu já me senti. Eu ficava pensando assim: para que eu existo? Eu pensava: não, a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. E eu não via sentido. E
por incrível que pareça, eu tinha 13 anos, mas esse foi um dos motivos que me fez com que eu me entregasse a minha vida a Jesus. Eu era uma pessoa sempre cercado de muitas outras pessoas, as pessoas gostavam, eu sempre fui uma pessoa assim, que divertia as pessoas, sempre procurei ser o centro das atenções, as pessoas gostavam, mas eu tinha uma sensação de vazio muito grande. A falta dessa percepção de direção, de identidade. Queridos, um outro perigo é uma paralisia espiritual. O medo e a dúvida impedem o nosso avanço. Ou seja, se eu não tenho segurança de quem eu sou, se eu não tenho segurança daquele que me criou, da minha identidade, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado. Eu não vou conseguir cumprir o meu propósito eterno, ou seja, não conseguirei ir em direção àquilo que Deus quer para a minha vida. Uma outra coisa é desperdício de tempo. Tem gente que está fazendo curso de tudo que é coisa. Vai lá na internet, aí escuta um palestrante, aí escuta outra, e vai outra e tal. E tem gente que está participando de tudo. Aí você chega na casa da pessoa, e essas pedras aqui, tão diferentes. Ah, essas pedras aqui, eu descobri que elas trazem bons ares aqui para casa. Você acha engraçado? Mas há pessoas que acreditam nisso. Há pessoas que acham que se comprar um pauzinho e botar para queimar ali, vai trazer um incenso dentro da sua casa e vai trazer bons ares. Tem gente que está desperdiçando a sua vida, a sua energia e o seu tempo com aquilo que não é o destino de Deus para a sua vida. E sabe de uma coisa? Quando a gente não sabe o destino de Deus na nossa vida, qualquer caminho serve. Lembra quando eu falei assim, eu recebo muitas sugestões, algumas eu aproveito, outras não, porque eu sei o destino que Deus está nos dando como igreja. Pastor, só o Senhor sabe. Eu não acredito que a verdade e a revelação total está em mim. Mas eu acredito que na função e na posição em que Deus me colocou nessa igreja, eu tenho a responsabilidade de saber como conduzir a igreja e o povo de Deus que Ele me confiou. Às vezes eu fico preocupado, queridos, com alguns colegas de ministério, que a única coisa que eles sabem é que tem culto na quarta e no domingo, e que precisam atender algumas pessoas durante a semana. Mas você pergunta assim, certo, mas a igreja está indo em que direção? Qual é o propósito da existência de vocês? Glorificar a Deus como? Eu não nasci assim, eu precisei me relacionar com pessoas que fossem me ensinando a esse respeito. Então quer dizer para você que para encontrar a direção para a sua vida, você precisa de pessoas que de repente já estejam lá aonde Deus está direcionando você. Ah, pastor, eu sinto que o destino, ou seja, a direção que Deus tem para a minha vida é que eu seja um grande empresário. Então você precisa se cercar de grandes empresários, de pessoas que lhe estimule, lhe encoraje e que sejam de alguma maneira para você um meio de bússola. E aí você não vai desperdiçar o seu tempo. Mas há pessoas que têm medo de ir em direção ao seu destino porque são inseguras. Em que aspecto? Tem medo de fracassar. Uma pessoa muito clara a respeito disso é Moisés. E se ninguém me ouvir? E se eu fracassar? Falta de clareza sobre o chamado de Deus. Tudo começa com a sua identidade, mas segue com o seu destino. Influências negativas que vão gerando dúvidas sobre essa caminhada.
Não permita, eu falei isso em nome de Jesus, não permita que o medo o impeça de seguir em frente. Eu já compartilhei com vocês uma vez, eu fui pregar, comi em uma conferência da família. Eu lembro que me trouxe uma frase lá, que a conferência todinha foi só essa frase de mim. Não lembravam de nada que eu falei, mas a frase de mim eles lembravam. E qual era a frase? Se tiver com medo, vá com medo mesmo. Agora, se tu lembrar só dessa frase, meu irmão, estou brincando. Meu irmão, o medo, ele é um mecanismo de defesa nosso, mas ele não é um instrumento que vai, ou não deve ser um instrumento para paralisar o destino que Deus tem para cada um de nós. Eu tenho medo de muitas coisas, eu tenho. Mas eu tenho um Deus que me ajuda a tratar o medo. Deus tem um destino para cada um de nós. Mas é necessário você dar passos de fé. Eu não sei qual foi o momento na história da igreja que nós paramos de entender que nós vivemos pela fé. E viver pela fé, queridos, é não ter segurança terrena de nada. Viver pela fé não é assim, eu vou começar porque a conta que eu tenho no banco me dá segurança para isso. Eu vou segurar porque eu tenho uma palavra de fulano de tal aqui que garantiu que faria isso por mim. Não. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem um direcionamento de Deus, se você quer seguir em direção a isso, você está pronto para seguir o destino profético de Deus para a sua vida. Eu lembro com muita clareza, eu sabia, porque Deus ele foi ministrando no meu coração, que eu voltaria para a Serra Talhada. Eu sabia que pregaria a palavra de Deus aqui. Eu lembro que eu estava no seminário e eu falei, em uma das férias que eu vim para cá, era até um pedacinho na música de Luiz Gonzaga, assim, lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, ai que saudade eu tenho, eu vou voltar para o meu sertão. E ele diz, e voltei, e eu também digo, voltei. Quando a gente tem a nossa identidade firme no Senhor, nós não temos o porquê ter medo de seguir o destino que Deus tem para as nossas vidas. Escute uma coisa. Você crê que você tem um propósito de Deus dentro de você? Você crê nisso? De fato, crê mesmo assim? Pastor, eu sei que eu tenho um propósito dentro de mim. Deus me deu um propósito. Agora eu vou dizer uma coisa que talvez pode parecer dura demais. Mas propósito sem movimento, sem passos, é só uma boa intenção. Não é um propósito. Talvez você tenha boas intenções, porque um propósito nós vamos dar passos em direção a ele. Sabe um propósito que nós temos? É de mostrar para a Serra Talhada que ela é pequena para a ação de Deus através dessa igreja. Pastor, essa igreja é mais importante do que as outras? Não, eu não posso responder por nenhuma outra igreja, mas eu respondo por a igreja que Deus me confiou. Você não precisa responder por nenhuma outra célula, mas você responde pela célula que Deus te confiou. Você não responde por nenhum outro ministério, mas você responde pelo ministério que Deus te confiou. Você não responde por nenhuma outra família, mas você responde pela família que Deus te confiou. Você não responde por nenhum outro cônjuge, mas você responde pelo cônjuge que Deus te confiou. Você está entendendo? Você está entendendo que
só ter a convicção, uma palavra, uma clareza de que há uma direção de Deus na minha vida, mas não há passos, você não vai cumprir o seu propósito. Filipenses 3,14, a palavra de Deus diz: prossigo para o alvo. Quem tem um propósito tem um alvo. Isaías 30:21 diz: este é o caminho, andai nele. Vai por aqui, povo de Deus, vai por aqui. Existe um escritor chamado A.W. Tozer, que ele diz uma frase bem interessante. Ele diz assim: Deus nunca usa uma pessoa que permanece parada. Deus nunca usa uma pessoa que permanece parada. E nós não estamos falando de locomoção no sentido móvel, móvel como, eu sou um deficiente, eu não consigo me locomover. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que está parado aqui dentro. Tem pernas excelentes, mas não tem a fé para se mover em direção àquele que Deus te chamou para fazer. Então não espere que Deus use a sua vida. E por último, meu irmão, eu já firmei minha identidade, eu já entendi o meu destino. Então, cumpra o seu propósito. Eu vou repetir: cumpra o seu propósito. 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 Não siga e não viva à sombra de um propósito que não é seu. Cumpra o seu propósito. Talvez o seu propósito é cooperar com um outro propósito, mas você tem que ter um propósito. João 1,27 ele diz: este é aquele que vem após mim, falando de Jesus, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. João Batista, querido, não apenas ele conheceu a sua identidade. João Batista não avançou somente com a sua missão, mas João Batista ele cumpriu o seu propósito até o fim. Quando Jesus Cristo veio à terra e começou iniciar o seu ministério, já havia uma voz clamando no deserto, preparando o caminho de Cristo? Sim ou não? Sim. João Batista poderia morrer ali, que ele tinha cumprido o seu propósito. Ele preparou o caminho para Jesus, ele permaneceu fiel à sua missão. Aí você fala assim: mas ele é um escolhido de Deus. Tu sabe qual é a dieta de João Batista, não sabe? Quem gosta de mel? Levante a mão aí. Quem gosta de mel? Pode baixar. Quem gosta de gafanhoto? Ninguém gosta de gafanhoto. Que coisa estranha. Essa era a dieta desse rapaz. A gente gosta, querido, de lugares agradáveis. A gente gosta de lugares assim, exuberantes. A gente vai tirar férias e naturalmente a gente vai para lugares que são bonitos. Deus chamou esse homem para clamar no deserto, no lugar onde ele ia falar, e as pessoas, muitas não iriam nem ouvi-lo. Um homem que não tinha nenhuma roupa
chique. Mas ele tinha uma identidade. Ele tinha uma missão. E ele tinha um propósito. Quando você tem uma identidade, quando você tem uma missão, quando você tem um propósito, você pode não ter nada desse mundo, mas você vai terminar a sua vida igual o apóstolo Paulo terminou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, eu creio de todo o meu coração nas bênçãos abundantes de Deus, que Deus faz enriquecer. Eu creio em tudo isso, e eu vejo que Deus não faz alguém enriquecer por acaso. Alguém que é rico só para ser rico não está cumprindo o propósito de Deus, porque alguém que é rico, assim como um pobre, precisa ser alguém que coopere com o reino de Deus. Mas João está dizendo aqui: eu cumpri o meu propósito, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou preparando o caminho para aquele que eu não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés. Ele poderia ter dito assim: não, vocês acham que eu sou como profeta, como Elias? Elias era o profeta dos profetas, dos mais profetas do universo. As pessoas estão perguntando se ele é, comparando ele. Você está, é como se dissesse assim: eu estou percebendo que você está nesse nível aí. Ele poderia dizer assim: é? Vocês estão achando? Olha, eu sou só uma vozinha que clama no deserto, mas que bom que você está me vendo assim. Ele não se deixou se alimentar por isso. Sabe por quê? Porque os elogios, eles vêm e vão. Eles vêm e vão. Em um momento estavam dizendo Hosana, Hosana nas alturas, estavam ali celebrando a presença de Jesus, mas em um outro momento estavam dizendo o quê? Crucifica-o. Queridos, existem muitos perigos que podem nos impedir de cumprir o propósito. Frustração e arrependimento. O maior arrependimento no fim da vida não é sobre o que nós fizemos de errado. Você sabia disso? Eu não sei quem foi que achei interessante. O maior arrependimento de um homem não é o que ele fez de errado. Você quer saber? O maior arrependimento de um homem é o que ele deixou de fazer. Porque a gente aprende com os erros, ou deveria aprender com os erros. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende com os erros. E aí fica igual apanhando. Nada no mundo satisfaz mais alguém do que cumprir o seu chamado divino. Quando não cumprimos, queridos, o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vocação, o direcionamento que Deus tem para nós, Deus já nos deu, outros podem ser prejudicados por nossa omissão. Lembra de Jonas, que tinha uma missão, ele fugiu. Quantas pessoas deixariam de entender e de se arrepender como se arrependeram? Porque ele escolheu dizer: essas pessoas não merecem, e pronto. Talvez você diga: pastor, eu tenho consciência da minha identidade. Pastor, eu tenho consciência da minha missão, tenho consciência do meu destino. Mas pastor, eu ainda tenho inseguranças. Talvez a sua insegurança é diante dos desafios. Aí isso gera um desânimo. Mas escute uma coisa, meu querido. Lembra de que quem te chamou é fiel. Quem te chamou é fiel. Talvez você se relacionou com um monte de gente que não valia nada, que sempre prometeu alguma coisa, mas nunca cumpriu. Mas o nosso Deus não é assim. Talvez o que falta na sua vida é um pouco mais de perseverança.
Ou talvez você tenha dúvidas sobre a capacidade de realizar a missão. Então, deixa eu te dar um conselho. Se você quer, digamos que você quer... Vou dar um exemplo pessoal. Digamos que você quer um dia ser um pregador da palavra, quer pregar para muitas pessoas. Além de relacionar com Deus, de orar, de ler a Bíblia, de estudar. Sabe onde é que você começa pregando? Para você mesmo. Eu lembro que quando eu casei com Mi, e antes disso, né? Mas quando eu casei com Mi, isso como é evidente. Eu estava lá, aí eu estava lá, não sei o que, eu pregando sozinho, né? Não sei o que, tal. E pregava, e me falou assim, é o quê? Tá falando sozinho, é? Eu tinha mesmo essa loucura, eu também tinha essa mania de ficar falando sozinho, né? Andando na rua, não sei o que. Mas, queridos, eu pregava comigo mesmo. E eu só faltava levantar a mão e entregar minha vida a Jesus também. Rapaz, só quem nasce grande é filho de baleia. A gente precisa ir crescendo. É monstro. A gente vai crescendo, a gente vai avançando. A gente vai vendo o mover sobrenatural de Deus na nossa vida, porque a gente vai deixando ser usado. E não se frustre, porque Moisés foi chamado por Deus para libertar um povo. E quantas vezes ele precisou falar com o faraó? Quantas pragas ele precisou enfrentar? Imaginou, o Senhor vai lá falar com o faraó, ele vai lá e fala, e as coisas não acontecem, tome uma praga, tome outra, tome outra. Moisés precisou passar por 10 pragas para ver o cumprimento do que Deus tinha dito para ele acontecer. Talvez você já está desistindo da primeira, na segunda, na terceira. Meu irmão, persevere mais, e Deus vai te capacitar. Não basta somente começar bem, é preciso terminar bem. João, ele começou bem e ele terminou bem. Pastor, o senhor não lê a Bíblia não? João terminou decapitado. Não, mas não é sobre estar com vida ou não estar com vida, é sobre cumprir o propósito divino aqui. O sucesso no reino de Deus não é medido por fama, mas por a nossa fidelidade. Quando eu falo sucesso, veja na perspectiva do cumprimento pleno do que Deus espera de nós. Eu passei a minha vida toda, eu preguei o Evangelho, eu falei do teu amor, Senhor, lá no meu trabalho, ninguém se converte, mas você permanece fiel, porque se permanecer fiel, é isso que Deus se importa. O cumprimento do propósito é maior, é bem maior do que qualquer, bem maior no sentido de um prazer, de uma alegria, de uma realização bem maior do que qualquer outra coisa que você pode conquistar aqui na terra. Por exemplo, você pode dizer assim, especialmente para os jovens, quem gostaria de ter um iPhone 16 aí? Aí você pega, compra um iPhone 16, aí você mexe uma semana, você fala assim, passou aquela coisa, passou, porque as coisas terrenas são muito passageiras. Mas queridos, quando eu vejo as oportunidades que Deus me deu, quando eu olho, por exemplo, a família que Deus me deu, fica assim, meu Deus. Estava conversando hoje, eu lembro quando eu levava meu filho no Bebê Conforto, passeava por tudo que é canto, e agora eu estou levando meu filho para a academia, cara. Eu fico bestinha.
Eu fico bestinha, querido, porque eu fico pensando assim, meu Deus, olha como o Senhor é extraordinário. Quando a gente diz um sim para o Senhor, veja como Deus vai construindo as coisas. Talvez você diga assim, pastor, que história linda, mas não foi para ficar só em mim. Deus também quer construir, em nome de Jesus, está construindo uma linda história através da sua vida, para a glória do nome dEle, aleluia! Vidas serão impactadas, vidas serão transformadas, vidas serão tocadas pelo Senhor através da sua boca, da sua vida, da sua casa, daquilo que Ele confiou para você. Você crê nisso? Então, meu irmão, quem tem um propósito não pode ficar parado, porque a gente aprendeu com a Z12 a W12 que Deus não usa uma pessoa parada. A maior frustração na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, não é a morte, mas viver sem cumprir o seu propósito. É terminar os seus dias e pensar assim: eu não fiz nada de relevante para o Senhor. E eu já citei Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas tem uma frase: que aqueles que entenderam a sua identidade, que foram fiéis ao seu destino e cumpriram o seu propósito, eles vão ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Às vezes a gente pensa assim: meu Deus, eu já estou usufruindo de muita coisa boa aqui. Isso é nada quando entrarmos no gozo do Senhor. Isso é nada. Eclesiastes diz: tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as suas forças, porque para onde você vai, você não vai ter a oportunidade de fazer isso. Então, a oportunidade que nós temos é agora, meu irmão. É agora. Pastor Eibe, ele diz o seguinte: o homem que anda com Deus sempre chega ao seu destino. Um homem que anda com Deus sempre chega ao seu destino. 2 minutos para você orar com a pessoa que está do seu lado, e a pessoa vai orar com você agora. Vocês vão orar um ou outro pelo destino. Se você tiver liberdade, quero orar por você. Pastor, estou com 3, ora as 3 aí. Irmão, vamos orar agora, vamos encher esse lugar agora de oração. Você vai orar agora. Que Deus firme a sua identidade. Que Deus te dê clareza da sua missão. Que Deus, de verdade, Ele te ajude a cumprir um propósito. Vamos lá. É hora de entrarmos em oração uns pelos outros. Talvez você diga: pastor, eu sou tímido. Ora no teu coração, porque essa timidez vai acabar em nome de Jesus. Ora, porque o Senhor escuta as nossas orações. Deixa Deus te usar agora, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida de outra pessoa, mas essa outra pessoa também, ela vai abençoar a sua vida. Esse é um momento do derramar de Deus aqui agora. Além da palavra dele, é o derramar da oração. Espírito Santo de Deus, escuta e leva ao nosso Pai cada uma dessas orações. Espírito Santo de Deus, dê a cada um dos teus filhos clareza da sua identidade. Espírito Santo de Deus, dê a cada um dos teus filhos, Senhor, a consciência de quem são em Cristo Jesus.
Dê a cada um dos teus filhos, Senhor, a consciência do destino que o Senhor tem para eles, porque o inimigo já tem um destino para ele, mas o nosso destino, em nome de Jesus, é o céu. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ter consciência, a compreendermos a totalidade dos teus planos e dos teus propósitos na nossa vida. Espírito Santo de Deus, é com as nossas mãos, é com a nossa voz, o nosso pensamento, as orações que estão sendo geradas aqui. Espírito Santo de Deus, cumpre a tua vontade, que o desanimado encontre ânimo no Senhor, que o desesperado encontre alegria, paz, que aqueles que de fato precisam, meu Deus, de uma direção agora, o Senhor vai trazer respostas de oração, Senhor. Espírito Santo de Deus, não é mais um mover humano, não são palavras humanas, é uma direção do céu para o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, se manifesta nesse lugar com convicção, com certeza, vinda dos céus, com revelação vinda dos céus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por uma intervenção do Senhor agora. Nós trouxemos a tua palavra, mas essa palavra só se torna uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra revelada, Senhor, se essa palavra de fato encontrar lugar nesses corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos em nome de Jesus: ninguém parado. Nós declaramos em nome de Jesus: ninguém parado. Nós declaramos em nome de Jesus: homens e mulheres em movimento em direção ao seu destino e o cumprimento do seu propósito, Senhor. Nós declaramos agora, meu Deus, que nenhuma pessoa se sinta inútil, Senhor, mas que ao olhar para o Pai que elas têm, que é o Senhor, elas percebam que nós temos esse DNA vindo do Senhor, que somos a tua imagem e semelhança. Que cada um aqui, antes de encontrar o que fazer, lembre-se de quem são em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, nós quebramos agora toda palavra que veio do inferno para os teus filhos. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo o medo do fracasso. Nós quebramos agora toda a falta de clareza sobre o chamado de Deus. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, na palavra, da palavra que nos dá autoridade, meu Deus, que as influências negativas que geram dúvidas sobre a caminhada dos teus filhos sejam neutralizadas agora, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós entendemos que há um direcionamento do Senhor aqui neste lugar. Nós declaramos a vitória sobre todos os traumas, todo o sentimento de rejeição do passado, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, em cada um dos teus filhos, dos que estão aqui, dos que estão em casa, que eles terão fome e sede pelo conhecimento e por se alimentar da tua palavra. Nós declaramos aqui, Senhor, que as expectativas frustradas se tornem agora em passos de fé, Senhor. Nós declaramos agora que os rótulos que foram impostos pela sociedade, talvez pela família, rótulos negativos, rótulos que depreciam, em nome de Jesus, sejam quebrados esses pensamentos, essas limitações, Senhor, e que haja e que venha do céu uma revelação clara de quem são os teus filhos e uma confirmação na tua palavra, Senhor. Não permita, ó Pai, que o medo impeça os teus filhos de seguir em frente, Senhor. Não permita, ó Pai, que eles não tenham clareza, Senhor, no seu coração, ó Pai, a respeito do que as tuas escrituras falam, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê um destino para cada um, mas que eles entendam que é necessário dar passos de fé, Senhor. Que todo cansaço e desânimo agora, que todo cansaço e desânimo agora tenha o seu fim, em nome de Jesus. Que toda falta de perseverança seja neutralizada agora, em nome de Jesus. Filhos perseverantes para a glória do teu santo nome, Senhor.
que toda dúvida sobre a capacidade que eles têm de realizar a missão, que toda dúvida agora seja respondida e direcionada por Ti, nenhuma dúvida mais, Senhor. Que todo medo por aquilo que não deu certo no passado seja neutralizado agora, para que os seus filhos possam viver o melhor do Senhor nos dias de hoje, através do Teu Filho, de Cristo Jesus nosso Senhor. Que eles sejam bem-sucedidos na sua missão, que eles possam ser fiéis ao Senhor, no cumprimento do seu propósito. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a Tua presença. Dê consciência da identidade. Avanço para o nosso destino e para o destino de cada um dos Teus filhos. Coragem para cumprir o propósito. João Batista não foi desviado por opiniões, nem pelos medos, nem pelas distrações. Ele conhecia o seu propósito e o cumpriu até o fim.